Glória a Deus. Pode ser, Senhor Jesus, irmãos. Alegria poder estar aqui de volta. Deus tem feito coisas grandes sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério. Estivemos em Dourados, também agora em Teodoro Sampaio. E hoje à noite nós temos aniversário. O Valci, a minha querida aqui, minha mulher de oração aqui, quando eu venho aqui, você ora por mim, acho que já votaram, marcaram aqui. Você vai ter que orar por mim agora. Nós tivemos ontem em Praia Grande, né? A gente está dando realmente um início totalmente novo, diferente lá em Praia Grande. E foi uma benção ontem e hoje a gente continua lá, mais um dia de festa. Então, aqueles que de repente puderem estar lá hoje à noite, são convidados, vai ser bênção demais em nome do Senhor Jesus. Quero trazer um abraço aqui. Minha esposa também não está muito bem de saúde, ela está correndo bastante, fazendo algumas atividades, acabou não conseguindo vir hoje, mas tenho certeza que a intercessão dela vale muito, né? E está orando por nós aqui. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, 13. Também, irmãos, eu queria deixar aqui o convite para o aniversário da igreja, do ministério, agora em maio, de 24 a 27. Eu acho que é isso. Não for 24 a 23. Vai ser nosso aniversário lá na sede, né? Então vai ser sábado e domingo, segunda só a liderança e terça-feira todos estão convocados para estar lá. Então marque na sua agenda para você poder estar junto, representar aqui a igreja, né? O pessoal está querendo vir de todos os lugares e nós estamos orando para que tudo corra bem e seja uma bênção. 27 anos, irmão. 27 anos a igreja começou, Deus tem sustentado até aqui e nós louvamos ao Senhor por isso. Diz assim a palavra de Deus, então, em Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu estava vendo um livro e eu achei muito interessante o tema desse livro. Ele disse assim: passado resolvido, futuro garantido. Passado resolvido, futuro garantido. Esse livro não era evangélico, mas aí o que acontece? A nossa cabeça funciona como? Quando a gente olha uma frase, normalmente a gente pensa na palavra de Deus, né? Peraí. Passado resolvido, futuro garantido. Vira para o seu irmão do lado e fala: passado resolvido, diga para ele. Futuro garantido. Para o outro lado, vai lá, fala para o outro lado. Olha, passado resolvido, futuro garantido. Né? E aí eu posso dizer assim: passado abandonado, futuro premiado. Né? Essa ideia de entender que se eu não consigo resolver o meu passado, eu não vou conseguir viver o presente. Não é? E aqui eu peguei uma frase muito interessante que diz assim: passado não é passado, sim, te incomoda no presente. Passado, ele não é passado, se ele te incomoda no presente. Se você vive no passado, então ele já se tornou presente. E aí você vive a partir daquilo que foi falado, daquilo que alguém fez contra você, aquilo que você vivenciou no passado. E aí você não consegue avançar. Por quê? Porque você está preso ainda no passado. Lá em Teodoro Sampaio, nós tivemos uma experiência tão forte, irmãos, que tivemos um primeiro encontro de casais lá, em Teodoro Sampaio, na nossa igreja lá. E foi um casal, e terminou o encontro de casais, foi uma bênção. Aí o pastor falou: você podia orar por esse casal aqui? E aí nós fomos orar por aquele casal. Quando nós fomos orar pelo casal, o rapaz estava dizendo que nada dava certo para ele, que a vida dele não prestava para nada, que não adiantava nada, era fácil para ele, tudo era difícil. Começou a falar um monte de coisa: parece que a minha vida está presa, estou amarrado, não é? E aí nós fomos orar por ele, ele caiu endemoniado. E foi tão interessante que ele foi liberto totalmente. Quando ele foi liberto, uma coisa que ele fazia era assim: nossa, eu estava tremendo, não estou mais. Não é? Eu estava com a perna presa, parece que estava amarrada a minha perna. E agora eu não sinto mais nada prendendo a minha perna, porque eu fui liberto pelo poder de Deus. Então, irmãos, muitas vezes a gente começa a ver isso de maneira
como que física, mas espiritualmente falando, isso é muito pior. E espiritualmente as pessoas estão em crise emocional, espiritual, em crise financeira. Elas vivem em crise. E por causa de viver em crise, elas acabam achando que, olhando para aquilo que o mundo tem dito, vai resolver as crises. É verdade? Eles já dizem assim, não, deixa assim, porque uma hora resolve. Resolve, irmão? Não resolve. Vai piorando cada vez mais, não é? Mas, na verdade, essas pessoas estão vivendo situações de traumas, de medos, situações que travaram a vida delas. Muitas pessoas estão paradas no passado e não conseguem avançar, exatamente por causa de uma palavra, por causa de uma situação, talvez um abuso, talvez alguma situação que tenha trazido problema. Então a minha pergunta é, o teu passado é presente? O teu passado está te incomodando no presente? Pensa nisso. A vida somente pode ser compreendida olhando para trás, mas somente pode ser vivida olhando para frente. É para frente que se vive. Eu gosto tanto daquela ideia do retrovisor, irmãos, né? Quando você vai no carro, o para-brisa é grande e o retrovisor pequeno. Você consegue dirigir olhando para o retrovisor? Por que não é o contrário, né? Por que a gente não fica olhando para o retrovisor para dirigir? Por quê? Vai bater. Ninguém consegue dirigir olhando para trás. Mas às vezes, emocionalmente falando e até espiritualmente falando, a gente quer viver para frente olhando para trás. É possível, irmãos? Dizem que quem vive de passado é professor de história. É um professor de história aí? Não, acho que não, né? Mas é museu, é exatamente isso. E a gente percebe o quanto essas pessoas, elas acabam vivendo como que paradas. E aí minha pergunta para você é, Deus quer fazer algo profundo e poderoso na sua vida. E o que é que está te falando? Eu estava fazendo um devocional sobre, não sei se eu compartilhei até aqui com vocês, sobre o Salmo 90, quando ele fala sobre se saciar em Deus. E a gente está nesse salmo olhando na perspectiva de Moisés, porque é um salmo de Moisés. E aí ele estava acostumado a ver o povo no deserto e sempre buscando alguma coisa a mais. E eu entendo que satisfação tem a ver com gratidão. Se você está grato, você é satisfeito. Ou se você está satisfeito, você é grato. Se você não está satisfeito, normalmente você não é grato. E quando você não está satisfeito, você precisa sempre de alguma coisa a mais. Então imagina na comida. Vamos lá. Você já comeu aquela feijoada de sábado e alguém te oferece mais uma feijoada. O que é que você faz? Não quero, obrigado, estou satisfeito. Não aguento mais comer nada, já estou satisfeito. Agora, pensa nessa questão espiritual. Quando você entende que Deus é quem te satisfaz, você precisa de outro Deus? Você precisa de mais alguma coisa? Não é? Lógico que não. Agora, se você precisa de mais alguma coisa, é porque Deus ainda, você não entendeu que Deus é aquele que satisfaz. A Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então entendemos que quando a gente busca o reino de Deus, a nossa satisfação está no Senhor. A nossa satisfação está em Deus. Então eu não preciso de mais nada. É verdade, não? Não, eu preciso de um namorado, eu preciso de uma namorada. Aí eu vou ser feliz. Aí você tem um namorado e uma namorada, e aí você percebe que isso não é a felicidade. Aí você diz, não, preciso de uma casa, preciso de uma esposa, preciso de filhos, preciso de dinheiro. E aí você tem tudo isso, e você percebe que ainda está faltando alguma coisa. E é interessante, irmãos, que há pessoas que não conseguem ser gratas exatamente por causa de um passado contaminado, de um passado ferido. E aí eu começo a olhar para esse texto e ver o apóstolo Paulo, dentro do contexto de Filipenses, ele diz, olha, eu era alguém que tinha um currículo essencial ou especial. Um currículo onde todo mundo gostaria de ser eu. Mas eu peguei todo esse currículo, quem lembra desse texto aí? Eu pego tudo isso e faço o quê? Eu torno isso como um esterco para ganhar alguma coisa muito maior. Estão entendendo isso? Aquela ideia, você vai alugar uma casa, ou comprar uma casa. Você vai numa casa muito boa, muito maravilhosa, aquela casa dos teus sonhos, acima dos teus sonhos. E aí depois o corretor te leva numa casa abaixo disso. O que é que você faz? Ah, não, acho que eu vou ficar com aquela. Por que aquela? Porque aquela é maior. Eu deixo de lado essa, porque eu prefiro, escolho essa.
Paulo é mais ou menos isso. Paulo entendeu que ele tinha algo que era especial para ele, mas ele foi conquistado por uma coisa muito maior. Então, se eu tenho alguma coisa maior, por que eu vou ficar no menor? Imagina um salário. Você ganha 10 mil reais e alguém te oferece 10 mil. O que é que você fala? Obrigado, eu prefiro 2. É isso que você faz? Não, eu gosto dos 2, porque o número 2 eu gosto, então eu quero ficar com 2. É isso que você faz? Claro que não, porque você quer alguma coisa. Agora, espiritualmente, irmãos, eu estou fazendo essas alusões aí para que você entenda o que eu estou querendo dizer na área espiritual. Espiritualmente, Deus está nos dando algo poderoso e tremendo que nos satisfaz. E às vezes a gente está buscando algo pobre, cego e nu, como diz o Apocalipse. Coisas que não vão levar a gente a nada, mas hoje o que vale é o prazer imediato. Eu estou bem? Ah, então tá bom. O resto, não quero saber. O importante é que eu esteja bem agora. Quer dizer que daqui 10 minutos, daqui 2 horas você está mal, não importa. O importante é que você está bem agora. E Deus não quer que você esteja bom por um momento, seja bem por algumas horas. Deus quer que você esteja bem sempre. E que você consiga enfrentar as dificuldades, os problemas da vida, confiando e esperando no Senhor. Então, queridos, eu queria usar 3 Ds aqui para fazer a gente gravar. Não é? 3 Ds. O primeiro, deixar. Segundo, direcionar. E o terceiro, determinar. Então vamos trabalhar essas 3 ideias. Primeiro, o texto diz assim, deixando as coisas que para trás ficaram. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas, já passaram. Eis que tudo se fez. Então ninguém pode querer viver o novo estando no velho. Ou eu poderia dizer, ninguém vive o novo se quer o velho. Está no velho, não vai viver o novo. Quem não deixa o velho, não vive o novo. Isso não tem nada a ver com esposa, pelo amor de Deus. É isso aí, eu vou até explicar logo. Você vê a minha velha. Não tem nada a ver com o marido também, né? Pegar esse velho, dor de cabeça, meu Deus do céu. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com a vida e as características da vida. Saber o que fazer e quando fazer é essencial, irmão. Hoje as pessoas não sabem o que querem e não sabem o que fazer. Lembra os discípulos quando chegaram diante de Jesus? E Jesus pergunta, e vocês? Mas eles mesmos falaram, olha, a gente vai estar aqui com o Senhor para saber o que vai acontecer, porque a gente não sabe como é que é a coisa, como é que vai ser daqui para frente. E eu fico pensando então, olha, Paulo diz assim, eu não alcancei, mas eu estou prosseguindo para o alvo. Mas para prosseguir para o alvo, ele diz, deixando as coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Há uma ideia que diz que você não pode esquecer. Né? Esquecimento é amnésia, né? Acho que é isso que eles falam. Mas a Bíblia diz que Deus disse assim, eu não me lembro mais dos teus pecados. Eu lanço no fundo do mar para não me lembrar deles. Deus tem amnésia? Não, ele toma uma decisão, ele decide não lembrar. Então eu penso que essa ideia de deixar, de abandonar, de esquecer, significa que essas situações, elas não têm mais força dentro de mim, ao ponto de controlar o meu presente, as minhas decisões, ao ponto de eu não viver mais com verdades que não são verdades. Você já percebeu isso na sua vida? Às vezes você cria verdades que não são verdades, e você vive a partir dessas verdades. Deus quer fazer algo maior, mas você continua aqui. É uma história do peixinho, eu gosto tanto dessa história, eu ouvi essa história de um pastor, eu era adolescente, e nunca mais esqueci essa história. O peixinho estava numa lagoa, e de repente veio uma chuva, e esse peixinho foi para um lago. E ele começou a nadar, e viu tanta comida ali, ficou tão feliz, e nadar, e de repente a correnteza levou ele para um rio. E ele falou, nossa, tem tudo isso aqui, eu pensei que era só a lagoinha, né? E aí, a lagoinha é meio perigoso falar lá. Bom, tudo bem. Aí depois, ele foi e chegou no mar, e viu quanta comida, e falou, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na lagoinha, para falar para o pessoal que eles precisam vir para cá, porque aqui tem comida. Para que eles vão ficar na lagoinha? Vamos para frente, vamos para o projeto de Deus, vamos para, né? O que acontece, irmãos? Ele foi, veio do rio, veio para a lagoa e chegou lá. Chegou lá, ele começou a falar com os amigos dele, com os pais dele, com todo mundo, e todo mundo começou a dizer, você é louco? Nós nascemos aqui, nós crescemos aqui, e nós sabemos que só existe isso aqui. Ninguém vai fazer essa loucura, você está doido. E aí, queridos, as pessoas permaneceram ali.
com medo de poder viver o novo. E o quanto para você o novo te assusta. Quer um exemplo? E eu vou dizer para você, eu tenho 53 anos, não parece, mas eu tenho 53. Às vezes, para mexer na internet, de vez em quando me dá uns... Aí vem uma programação nova. Aí ele fala assim, muda a senha. A pior coisa da minha vida é mudar a senha. Jesus, amado. Que aí eu já não lembro nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira. Acabou. Aí eu já não sei qual é a senha. Né? Aí eu tenho que escrever a senha. Né? Aí eu tenho que pôr no celular a senha, que é para usar a entrada. Não é a minha característica, não é a minha geração. Então eu começo a ter um pouco mais de dificuldade de trabalhar com isso. Então eu quero que não mude senha. Então o novo acaba gerando uma insegurança. Agora, se você não tem o controle do novo, você vai ter mais insegurança ainda e você não vai querer o novo. Porque nós temos essa necessidade de controle. Aí eu pergunto para as pessoas assim, quem é que controla a sua vida? Deus, claro que é Deus. Mas quando você passa por um medo, quem é que controla a sua vida? Quando você passa por algo que você não tem controle, não sabe o que vai acontecer, quem é que dirige a sua vida? Pensa, só para você pensar. A grande questão, irmãos, é que nós somos emocionais também. E essas emoções acabam nos levando para longe de uma vida espiritual profunda. Está claro para você? Você está entendendo isso aí? E aí eu fico pensando nessas características onde Paulo, ele está dizendo assim, olha, eu não quero ficar nessa posição. Existe dentro de mim uma santa insatisfação. Posso dizer assim? Por que uma santa insatisfação? Porque eu não vou ficar nas coisas que estão para trás. Porque eu sei que o que me aguarda é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, se eu tenho algo, ser conquistado por algo grande e maior, e estou em direção a um caminho, irmão, glória a Deus. Por quê? Quem não sabe o que quer, se conforma com o que tem. Repete comigo. Quem não sabe o que quer, se conforma com o que tem. Vamos de novo. Quem não sabe o que quer, se conforma com o que tem. Está entendendo isso? E quando eu falo isso, eu não estou dizendo assim, que você não vai agradecer por aquilo que você tem. Você tem que agradecer, você tem que ser grato por aquilo que você tem. Mas isso não significa que você não pode alcançar o que Deus tem preparado para você. Você não precisa estar nessa zona de conforto, você não precisa estar nesse momento. Deus tem algo muito maior, Ele está dizendo o céu é para você. Então a gente deve viver assim. Peraí, eu não estou no meu lugar certo. Eu não estou onde Deus tem para mim. Eu estou caminhando para lá. Não é? O céu é para mim. Paulo diz assim, ó, para mim, o viver, quem lembra? É Cristo e morrer. É ganho, é lucro. Olha só. Paulo começa a expressar essa ideia de que, peraí, eu já vivi situações boas, foi benção, mas aquilo para qual eu fui conquistado é muito maior. Eu estou indo para o céu e eu quero ir ao céu. Quem quer ir para o céu? Quem quer morrer? Ninguém não quer morrer, né? Calma, cada um tem que ter o seu tempo, né? Há tempo para tudo, né? Antes estava conversando com a Larissa, há tempo para tudo debaixo do céu. A gente vai morrer, mas a gente tem segurança e certeza que nós estamos indo para algum lugar. Irmão, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho, sério. Agora, a grande questão é, quem não sabe o que quer, se conforma com o que tem. Paulo não começa a se comparar com pessoas, mas agora ele fala que ele quer ser como Cristo. O que tem deixado as pessoas hoje buscar tanta coisa são aquele excesso de opções. Quando você tem excesso de opções, você fica com dúvida, não é? Você vai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, aquilo. Mas a grande questão que traz para nós uma visão clara é quando Deus fala conosco sobre esse excesso de opções. Qual é a opção de Deus? Qual é a direção de Deus? Qual é a palavra de Deus sobre essa situação que você está vivendo? Porque senão, querido, você vai buscar e nunca vai. Uma pessoa disse, seu passado só existe em sua mente. Você nunca mais poderá voltar ao seu passado, a não ser que sua mente o dirija para lá. Achei interessante essa frase. Olha só, vou repetir, irmãos. Seu passado só existe em sua mente. Você nunca mais poderá voltar ao seu passado, a não ser que sua mente te dirija para lá. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Eu tenho atendido algumas pessoas que elas são extremamente negativas. E elas são tão negativas que toda a situação, ela já condicionou o cérebro dela a ver de maneira negativa. Você conhece gente assim? Você não sabe por quê, mas ela é contra. Por que você é contra? Não sei, mas eu quero ser contra. Sou contra. Aquela história de, olha,
Nós vamos fazer uma grande caminhada e vai dar saúde para nós. Alguém vai dizer, olha, pode quebrar o pé. Aí é aquela história do pessimista e o otimista. Né? O otimista faz o avião e o pessimista diz, vai cair, vamos fazer um paraquedas. Não é assim? O pessimista, ele sempre está achando que não vai dar certo. Sempre ele está arrumando uma posição para não dar certo. E o otimista sempre está olhando de uma maneira positiva. Mas agora, irmãos, eu quero falar que você pode viver acima do pessimista. É possível? Claro. Sabe por quê? Nós temos o Espírito Santo. E é Ele que nos dirige e nos guia a toda a verdade, diz a palavra do Senhor. Nós não temos que ser nem pessimistas, nem otimistas. Nós temos que ser pessoas cheias do poder do Espírito Santo. E de aprender a discernir segundo a vontade de Deus. A Bíblia fala que sobre Cristo tinha um Espírito excelente, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de temor do Senhor. O Espírito que dava a ele, aquilo que nós estamos falando para viver algo segundo o propósito que Deus havia estabelecido. Hoje se fala muito de propósito, mas isso, irmão, já tinha falado desde o início. O Senhor é um Deus de propósito. Deus não age sem propósito. Então, quer conhecer o seu propósito? Vai para a presença de Deus. Vai, anda, caminha diante do Senhor. Agora, irmãos, é difícil deixar? Pergunta para o seu irmão aí, é difícil deixar? Por que é difícil deixar? Quem pode me ajudar? Eu vou começar aqui, ó. Sabe por que é difícil deixar? Porque a gente se apega. Aí, OLX, né? Desapega-me, pelo amor de Deus. A gente se apega demais, por isso a gente não deixa. Por que o pessoal lá do Paraguai não deixa? Por que é difícil deixar? Porque marca. Porque amarra. Porque leva-nos a um saudosismo. Eu tenho que sentir isso por causa da situação, por causa do problema. E aí começam as desculpas. E eu digo sempre assim, ó, Deus não abençoa desculpa, Deus abençoa decisão. Não adianta você ficar dando desculpa, Deus não aceita essa desculpa, Deus conhece você, Ele sabe realmente se você pode ou não. Agora, irmãos, quantas pessoas se auto-sabotam, né? Estão sempre falando, não deu por causa disso, dá sempre uma desculpa, sempre uma explicação. Peraí, Deus conhece o teu coração, Deus sabe quem você é. Por que você não orou essa semana? Por que você não leu essa semana? Por que você não vai à igreja? Por que você não serve? Você pode me dar milhares de desculpas, mas peraí, Deus conhece o teu coração. Agora, o que será que você não deixa de jeito nenhum, irmão? Aquele negócio que é teu, ninguém mexe, não é? É assim, aqui guardado, isso aqui ninguém toca. Peraí, é uma ferida? Precisa ser limpa, lavada, tirada, cuidada, e vai doer e você não quer abrir a mão? É uma palavra? É o seu pai que falou alguma coisa? É a sua mãe? Não sei, algumas situações do passado. Eu estou olhando, irmãos, exatamente sobre deixar coisas que para trás ficam. E a minha pergunta é, se não ficar para trás, você não vai deixar. Porque se estiver na tua frente, você vai continuar seguindo. A Bíblia diz assim, ó, aquele que põe a mão no arado, quem lembra? Quem que diz a Bíblia? Não pode olhar para trás. Não tem nada para trás para você olhar. O arado é para frente. A visão é para frente, é para viver para frente. A psicologia vai dizer isso, se vive olhando para frente. Não se vive olhando para trás. Atrás é referência, é o retrovisor, só referência. Porque eu vou viver olhando para frente, para aquilo que Deus vai fazer. Se você não olha para frente, você vai morrer. Você virou um museu. E tem pessoas, outro dia eu estava me pegando isso. Sabe quando a gente fica velho? Quem sabe? A gente começa a contar história. Rapaz, outro dia eu estava começando, tudo que falava, eu contava uma história. Eu falei, meu Deus também, misericórdia. Né? Já passei por situações, e aí a pessoa falou um negócio e já lembra de uma história. Falou outra coisa, já lembrei de outra história. Falei, rapaz, eu estou ficando velho, chega, não vou contar a história mais. Né? Mas é tão interessante isso, porque isso se torna um saudosismo, pô, já passei por isso, já vivi isso, tal. Mas o problema, irmão, quando você entendeu isso e você permanece na mesma posição, e Deus quer que você vá à frente, você avance. Não, mas já estou cansado, não, mas já, bem, irmão, Deus tem um propósito na tua vida, teu lugar de descanso onde é? Por isso ele está dizendo, olha, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus é o céu, é lucro, é o que Deus tem preparado, é mais do que podemos imaginar, pensar, é mais. E o quanto você já foi conquistado por isso. Deixar para ser conquistado por Cristo. Paulo deixou fama, deixou dinheiro, deixou posição,
porque ele foi conquistado por algo maior. Agora, irmãos, o maior que eu quero que você entenda, não é um maior que agora deu para ele dinheiro, casa, bens, o que mais? Fama. Na verdade, o maior dele era tomar pedrada, ser perseguido, apanhar, perder o que tinha. Esse foi o melhor para ele. Como consequência da sua decisão. Você tomaria essa decisão? Já tenho meu emprego, já estou com meu dinheiro, já tenho minha fama, já tenho tudo. Mas espera aí, agora eu vou largar tudo isso, porque eu fui conquistado por uma coisa muito maior. E essa coisa muito maior é Cristo, porque aqui na terra eu vou sofrer, eu vou passar por luta, eu vou ser perseguido. E a Bíblia diz, para a gente ter alegria quando passa por provação, que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo vão passar perseguições. E um dos textos que eu mais gosto, que está em Atos 20, 24, e um pouquinho antes até. Vamos dar uma lida? Veja aí comigo, irmãos. Atos é um dos textos que eu mais gosto. Vamos a partir do versículo 19, Atos 20, 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido, de novo, irmão, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Então, se eu não sei o que me acontece, o que é que eu faço? Boa! Mas hoje em dia, o que é que as pessoas fazem? Eu vou fugir disso aí, né, pai? Tu acha que eu vou? Não sei nem o que vai acontecer lá. Não sei nem o que está me esperando lá. Mas Paulo está dizendo aqui assim, ó, versículo 22. E agora constrangido é o Espírito, vou para Jerusalém. Constrangido, olha só. Não sabendo o que ali me acontecerá. Agora, o versículo de número 23, olha só. Senão que o Espírito Santo, vai, irmãos, de cidade em cidade me assegura que me esperam. Está aqui? Opa! O que é, né? Que você espera aqui? Hã? É isso aqui mesmo? Na sua Bíblia está escrito isso? Prisão e tribulação? Hã? É isso? O que espera? Imagina o apóstolo Paulo falando isso, ele que era perseguidor da igreja, ele que mandava e desmandava, ele que tinha cartas e fazia o que queria. Agora ele não está mais perseguido, mas agora ele está sendo? E aí, está pronto? Você larga uma vida tranquila e de zona de conforto por uma vida conturbada de perseguição? Quem larga? Ninguém larga, a não ser que você tenha um propósito. Está entendendo, irmão? Você só sai de uma zona de inércia se você entender que você tem um propósito no chamado de Deus. Se você entender o que te espera. Se você não entender, no primeiro problema você abre mão. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu aceitei Jesus, só piorou minha vida. Não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho nada, e agora? Mas o Senhor prometeu isso para você? O Senhor Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, diz a Bíblia. Olha só a garantia que Paulo tem, que me esperam. Vocês estão entendendo, irmão? É quase a gente lê na perspectiva que nós temos hoje. Agora, olha para a perspectiva desse homem, que ele era ameaçado de morte o tempo todo. E ele está dizendo, eu largo tudo, toda a minha posição, todo o meu dinheiro, toda a minha fama, tudo que eu tenho, que eu sou, eu largo, eu não quero mais, porque eu fui conquistado por algo maior. E agora, eu posso passar por lutas, vamos ler. Vai. Versículo de número 23. Senão que o Espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha o 24. Porém, nada considera a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, porquanto eu vos protesto do dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendeu por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles.
Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Depois você pode continuar lendo isso. Mas você percebeu, irmãos? Paulo está falando sobre a questão do sofrimento, da dificuldade, mas ele vai cumprir aquilo para qual ele foi chamado. E hoje nós precisamos ver pessoas assim, que foram chamadas, e você foi chamado, amém? Você foi chamado por Deus. Não dá para ficar numa posição de inércia. Não dá para ficar numa posição de ver como é que vai ser. Não dá para ficar olhando para trás. Quem olha para trás não entender o prêmio da soberana vocação, o céu, a promessa de Deus. Agora, se você entendeu isso, essas coisas vão ficar para trás, mas eram coisas boas. Mas eram coisas que não davam dinheiro. Eram pessoas que me davam fama. Não importa, eu não quero nada disso, porque isso não me leva para onde eu entendi que eu tenho que ir, que é o céu, para a eternidade. Gente, aqui é passageiro. Ei! Será que jovens morrem hoje? Crianças morrem hoje? A gente pode dizer que a morte faz parte da vida, né? Então eu vou deixar tudo por amor a Cristo. Nada é mais importante do que Cristo. Aí eu vou pegar você agora. A sua família é mais importante que Cristo? A sua vida é mais importante que Cristo? Não me responda, pense. Olhe para você. Olhe para a sua vida. E veja onde você mais investe. Isso vai demonstrar a tua prioridade. Onde mais você investe o teu dinheiro, onde mais você investe o seu tempo, as suas forças. Pensa nisso aí, irmão. E aí a gente fala sobre deixar. E a gente não consegue deixar nem um final de semana. Tem um churrasco na igreja. Ah, eu vou no churrasco. Mas nem um churrasco você não consegue deixar? Nem uma festa você consegue deixar? Paulo está falando sobre deixar tudo. Porque Cristo é mais importante. Deixar para ser conquistado por Cristo. Se eu já fui conquistado e sei para onde estou indo, eu estou pronto a deixar. Tudo. Ah, não, mas não dá para tudo. Eu morri para viver para Cristo, não sou eu mais quem? Cristo vive em mim. Segunda coisa, irmão, segundo D, direcionar, no sentido de direção. Dedique-se à sua meta e não se desvie dela. Filipenses 3, vamos lá. Filipenses 3, pode colocar aqui para mim, meu irmão? Filipenses 3, versículo 13. Olha só, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas para trás fico e avançando para que estão diante de mim, aí diz, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há uma direção proposta. O apóstolo Paulo tinha os seus olhos fitos na meta e não se desviava do seu objetivo. Era um homem dedicado exclusivamente ao Evangelho. Era alguém que estava pronto para olhar para o alvo. E, meu irmão, quando você olha para o alvo, não tem outro lugar para você olhar. Nada vai deixar, você não vai deixar nada te tirar dessa atenção para aquilo por que você foi conquistado. Não se deixe distrair por problemas, por imprevistos, por coisas interessantes. Não se deixe se entreter. Irmão, nós somos número 1 no mundo de entretenimento. O diabo está investindo nesse tempo em entretenimento. Para quê? Para que a gente esqueça do propósito. Para que a gente esqueça daquilo que nós somos chamados. Para a direção que Deus tem no chamado. Está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Quantas pessoas estão com a sua mente voltada inteiramente, exclusivamente, para as coisas desse mundo, ao invés de estar para a coisa de Deus? Primeiro o reino, primeiro o Senhor. Não sou eu quem vive é Cristo. Cristo é essencial na minha vida. Quantas vezes Deus está te chamando, mostrando para você, mas você está como Marta. O que Marta fazia, irmão? Está preocupado com isso, com aquilo outro, com a limpeza e tal. E aí o Senhor Jesus diz assim, olha, Marta, Marta, uma coisa só é necessária. Maria o quê? Escolher a boa parte. Olha só, irmão. E aí, o que é que você está escolhendo? Você tem direção? Se você tem direção, você vai caminhar para a direção.
Se você está sem direção, é o maior problema, porque o mundo cada hora dá uma direção nova para você e gera em teu coração um sentimento de estar satisfeito, insatisfeito com o celular, insatisfeito com o computador, insatisfeito com as redes sociais, insatisfeito com as curtidas. Ele sempre está gerando uma insatisfação. Para quê? Porque ele quer te distrair do chamado que Deus tem na sua vida. Marta, Marta, você está distraída com muitas coisas. Só uma coisa necessária. Vai para Cristo. Se joga nos pés dele. Escuta o que eu vou dizer a você agora. Há cristãos, há crentes, como eu e você, que se dividem, ou que dividem a sua atenção com muitas coisas e nunca conquistam nada. Você já viu aquele ditado diz, quem quer tudo? Quem quer tudo, nada tem. Aquele que quer ganhar o mundo inteiro, vai perder a sua alma. Está claro isso não? Em nome de Jesus? Há crentes que dividem a sua atenção com muitas coisas e nunca conquistam nada. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho, serve. Agora, logo, quem tem meta, trabalha para conquistar e para construir. Quem corre em uma competição, nunca olha para trás, por cima do ombro, a fim de calcular que distância já percorreu. Nem como vão os concorrentes. Quem corre, fixa os olhos na meta de chegada. E aqui eu estou olhando, irmãos, para a corrida daquele tempo. Quando Paulo está usando essa referência para dizer, olha, eu corro não em vão, eu corro focado, eu corro olhando para frente, eu corro porque eu quero chegar lá. Em outras palavras, ele diz, o cristão não pode ser distraído por coisas desse mundo, principalmente o seu passado, mas também conta o seu futuro. O seu futuro pertence a quem? A Deus. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, e veja essa questão de Paulo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1. Olha só, irmãos, versículo 12. Se Paulo tivesse que olhar para o passado, não é? Vamos lá, versículo 12, 1 Timóteo 1, 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando para o ministério. A mim, que no outro tempo, olha aí, meu irmão, era, leia comigo, blasfemo tá bom aí, não? Tá bom para vocês aí, não? Olha quem ele é. Mas obtive misericórdia, pois o fim da ignorância, na ignorância e na incredulidade. Ele chama isso de quê? Ignorância e incredulidade. Olha só o versículo de número 14 agora. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o... Olha aí, irmão. Mas por essa mesma razão, me foi concedido misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo à conclusão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória, pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Olhar para trás, irmãos, num saudosismo é passado perigoso. A mulher de Ló olhou para onde? E se tornou parada, paralisada. Quando você olha para trás, você não constrói. Você só vive paralisado. Deus quer que você olhe para frente. Deus quer que você ponha a mão no arado e olhe para frente. Tira os olhos do teu passado. Passado é só referência. Ah, mas eu fiz isso, eu era aquilo. Na igreja evangélica está cheia de ex, né? Mas, irmão, é ex, acabou, não existe mais. Agora é um novo. O Senhor te deu uma nova oportunidade de viver segundo Ele. Em terceiro lugar, primeiro qual é meu? Deixar. Segundo, direcionar. Terceiro, determinar. Olha aí, irmãos. O apóstolo Paulo ensina outro princípio para o sucesso nessa corrida. Ele diz assim, eu prossigo para onde? Para o alvo. Não existe mais nada. Eu prossigo para... Olha só, o verbo usado aqui, no versículo 12, tem um sentido de esforço intenso. O que eu achei interessante isso aqui, que o texto bíblico, a gente lendo, parece que não dá uma ênfase como
como o autor gostaria. Porque ele não está dizendo que é Deus que vai fazer por você. Ele está dizendo que você é que faz. De quem é o esforço? Meu, seu. De quem é o esforço, irmãos? Não fala nosso não, porque é ruim, né? Não, tem que ser dos outros. Nossa, parece que é todo mundo, menos eu. Não, o esforço é meu. Então, o quanto você está pronto a ficar. Imagina um corredor, irmão, que ele se esforça tanto, né? Eu tive a oportunidade de estar em Seul nas Olimpíadas. E lá em Seul nas Olimpíadas, eu tive a oportunidade de ver o pessoal correndo. Sabe, aqueles tiros de 100, de 200. Eu tive a oportunidade de estar pertinho. Inclusive, na época, o Ben Johnson, que foi pego acho que foi Ben Johnson, se não me engano, nem lembro o nome dele. Acho que foi esse, né? Que foi pego em doping. Eu vi ele treinando, e ele treinava, irmãos. Eu não sei, eu perdi a conta. Quantas vezes ele treinava só a saída. Ele já estava pronto para correr. A competição era no outro dia. Mas um dia antes ele estava ali treinando. Se não pode errar, ele não pode errar, ele estava treinando. E pode chamar ele, pode fazer o que quiser, ele não vai sair dali, porque ele está focado no propósito dele. Para ganhar uma coroa terrena, perecível. Um prêmio que não leva para nada, que não... Quem é que lembra desse homem? E a medalha dele? Talvez esteja... E porque ele usou droga, piorou mais ainda. Então eu fico pensando mais o que o apóstolo Paulo está falando, né? Sobre prosseguir para o alvo. Os gregos costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo avidamente uma presa. Um indivíduo não se torna um atleta vencedor ouvindo palestras. Já viu alguém que nunca treinou, só ouviu palestra? Agora você vai ser jogador da seleção. Bom, tá fácil ser jogador da seleção hoje, né? Tá meio complicado. Mas você já viu alguém ouvindo palestra, agora você vai ser jogador. Vai jogar no primeiro time, na seleção. Vai? Claro que não. O que ele precisa, irmãos? Não adianta só ler livros. Não adianta só torcer. Você precisa ser um atleta esforçado, bem-sucedido, que entra no jogo para determinado a vencer. Paulo perseguiu os crentes com toda voracidade, com toda força, estava fazendo como para o Senhor. Agora ele é perseguido, porque ele foi conquistado por alguma coisa maior. Porque ele tem uma vocação em Cristo Jesus. Paulo diz, prossigo para o alvo, os copos, alvo, é encontrado somente aqui, em todas as cartas paulinas. A única vez que ele usa essa palavra é essa. Significa a fita diante da meta. No final da pista a qual o atleta dirige o seu olhar. Ele vai alcançar, então ele está querendo aquilo ali, e ele foca naquilo, nada tira a atenção dele. Há um teólogo que ele diz assim, embora Paulo esteja nessa corrida de forma voluntária, ele empenha toda a sua força, toda a sua vida. Ele não é instigado nem atiçado por trás, com ordens, mas atraído pelo alvo, pelo prêmio da vitória. Assim é o cristão. Sabe quando Paulo diz, olha, a gente pode passar por problemas, por dificuldades, mas nada se compara àquilo que é de Deus. Nada se compara ao que Deus tem para nós. Ninguém confecciona pessoalmente o prêmio da vitória. Contudo, não obteremos esse prêmio da vitória se permanecermos sentados à beira do estádio, torcendo. Vai! Que nem quando você vai ver um jogo, você fica gritando, vai, meu time, o que você fica gritando? Mas quem toma as posições são as pessoas que estão lá dentro. Não adianta fazer declarações se você não está no campo. Não adianta você dar apoio se você é aquele que tem que correr. Está entendendo isso, não? Eu acho interessante que quando você se determina para uma coisa, nada tira você desse foco. A não ser... Glória a Deus. A não ser você mesmo. A não ser que você seja conquistado por uma coisa maior. E aí eu pergunto, há uma coisa maior do que Cristo? Então hoje é o dia da gente deixar. Hoje é o dia da gente direcionar. Hoje é o dia da gente tomar uma decisão. A gente nos determinar para o prêmio, para a soberana vocação,
para o chamado. Mas escuta, se a gente não deixar o passado, a gente não vive o... Então a frase do começo é: passado resolvido, futuro, de novo, passado resolvido, de novo, passado reerguido. Guarda isso no teu coração. Sai daqui hoje com essa frase na mente. Quem será que tem que se acertar no passado? Ah, eu não quero nem mexer nisso. Quem não mexe com isso, continua com aquilo ali. Né? É o quartinho fechado. Então, mete o pé na porta desse quartinho aí. Chega desse quartinho. O que Deus tem para você na frente, essas coisas estão amarrando você para alcançar e viver o propósito que Deus tem para você. Eu tenho entendido isso. E eu tenho falado: Deus, eu não quero viver 99% daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver 100%. Eu quero viver a totalidade. Então, se eu tenho que viver a totalidade, eu tenho que deixar para trás 80%, não é? Não? 90% então. Também não? 98,5%. Tá bom já. O que vocês acham? Não? Como diz o Wesley Safadão, 99% anjo, 1% vagabundo. Pode ser? Não, né? É a história da fidelidade. Você casaria com uma mulher ou com um homem que ele fosse 99% fiel e 1% infiel? Quem casaria com uma pessoa assim? Mas é só 1%, pô. Ele é 99%. Mas pensa 99% em um ano. Quantas horas dá? 1%. Agora eu pergunto, se eu e você, nós não aceitamos uma pessoa 1% infiel, e Deus? Então Deus não quer que você viva 99,9%. Deus quer que você viva? Não fica nas marginais. Não fica de lado. Não fica achando. Ei, foca no prêmio. Foca na direção do Senhor. Em nome de Jesus. Passado resolvido. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que nos dê força e graça para poder entender essa palavra. Mas entender no sentido de tomar uma posição, uma decisão. Direcionar a nossa vida para o Senhor, para o reino, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Senhor, nos dá força para deixar do que nos prende, que nos amarra, que nos enrola. A palavra diz que o soldado arregimentado, ele não se envolve em coisas dessa vida. Porque a vontade dele é agradar aquele que o arregimentou, aquele que o escolheu e que lhe posicionou. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos. Cada um aqui sabe o que precisa deixar. E, meu irmão, se você não sabe, o Espírito Santo vai te revelar ainda esses dias. O Espírito Santo vai começar a mexer com o teu coração. Vai te mostrar: ei, você é santo demais, você precisa deixar isso. Você precisa deixar aquilo. Minha irmã, você precisa deixar isso. Ah, mas dói, é difícil, não importa. Deus é aquele que te capacita. Deus não quer só um pedaço. Deus não quer só a metade. Deus quer uma entrega total. Porque quando você quer receber o total. Você não quer receber metade. Você não quer receber 80%. Você quer receber 100%. Então, se você quer receber 100%, começa a aprender a entregar 100%. Tudo. Tua família, tua esposa, teu marido, teus filhos, teu dinheiro, é tudo. Teus sonhos, teus propósitos, não são mais teus, agora é do Senhor. Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive. A Bíblia diz: eu tenho que viver para a glória de Deus. Senhor, ajuda-nos a deixar de verdade. Coloca hoje aqui no altar de Deus, irmão, como você tem que deixar. Fala para Ele, não é para mim, para Ele. Eu sou seu instrumento para dizer para você: deixa. Deus quer que você cresça. Para de achar que você já cresceu o suficiente. Para de achar que você já chegou. Até o apóstolo Paulo diz: eu não cheguei, eu consigo. É uma luta a cada dia, é um leão para matar a cada dia, porque na verdade descansa no céu.
Senhor, em nome de Jesus, que hoje nós possamos colocar no altar. Nos perdoa quando nós não colocamos, ou quando colocamos e tiramos. Por favor, Pai, queremos que continue no altar. Essas áreas que não valem mais nada na nossa vida, que já cheiram mal. Ajuda-nos a direcionar. Quem deixa, direciona. Quem deixa, quer o novo. Quem deixa o velho, quer o novo. Quem deixa o velho, deixa porque foi conquistado por alguma coisa nova. Direciona. E quem direciona se determina a fazer o que Deus quer. Por isso, nessa noite, nesta manhã, que o Senhor nos traga esse sentimento, que o Senhor desperte a nossa vida, de entender que nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Por isso, para a glória do teu nome, Senhor, eu entrego a ti, pedindo perdão em primeiro lugar, e pedindo graça. Graça do Senhor. Cura a nossa mente. E ajuda-nos, Pai, no nosso esforço pessoal. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu coração.